Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a preparação para o corte, ou seja, a regulagem da máquina e preparar ela para fazer o melhor corte possível na sua empresa, ok? A tradicional, ela é constituída de 4 regulagens, tá? Para fazer a regulagem é bem simples, é só soltar os manípulos, solta aqui, vem aqui, ó, desconecta, e você vai usar a chave que vem na serra mármore e uma chave que vem na embalagem da máquina, tá? Para que a gente manda uma chave, mesmo que você compre sem a serra mármore, você vai receber uma chave junto com o kit do equipamento. Subentende que a hora que você colocar essa maquita, se você já tiver uma, ou se você comprar com a maquita, você vai ter a segunda chave que vem com a própria serra mármore. As chaves servem para você fazer a regulagem. Como que funciona? Você vem e escolhe a regulagem. Então vamos colocar aqui na regulagem 2. Você vai ver que tem um quadradinho ali. E aqui também tem um quadradinho no 2. Eu vou, encaixo ela aqui, encaixo ela lá. Deixo elas bem encaixadinhas. E ela tem que entrar, ó. Tem que sentir que ela está entrando no quadradinho, tá? Então você vai movimentar a régua de forma que ela fique, ó, firme. Ok? Então ela está firme. Você vem agora e aperta aqui. Vamos lá. Para explicar para vocês o que é essa regulagem número 2. Eu trouxe aqui um pedacinho de mármore, de granito, perdão, né? Para você entender. A regulagem 1 é quando você está exatamente com o disco embaixo dessa face aqui, ó, do brilho. A regulagem 2, eu coloco esse disco a meio milímetro para baixo desse brilho. A regulagem 3, a 1 milímetro para baixo. E a regulagem 4, a 1,5 milímetro. Bom, você vai perceber que em materiais como esse, que tem bastante gema, ou um preto que tem facilidade de acetação de corte, existe uma diferença que você pode afinar e engrossar. É para isso que serve a regulagem 1, 2, 3 e 4. Se você quiser usar a regulagem média, que seria a regulagem 3 a 1 milímetro para baixo, você pode praticamente generalizar o corte na sua empresa. Porém, vai ter um pouquinho de sobra no material, que também é bem rápido de tirar. O ângulo que ela já é feita é para sobrar espaço de cola, na hora que você juntar as partes. Isso significa 48 graus. Dali, quando você juntar as duas partes, em torno de 2 a 3 milímetros de espaço de cola. Então, não se preocupe, é só dar uma afinada, como uma faca, e colar e fica perfeito. Ok? Bom, uma vez que a regulagem esteja feita, você vem, tira a chave, então, e vai iniciar seu corte. Uma das dicas que nós damos, ela tem até escrito aqui, ó, vire o disco para manter o corte preciso. O que significa isso? Bom, o disco ele vai ser posicionado dessa maneira aqui, ó, certo? Então essa área interna dele vai estar sofrendo um desgaste muito grande, enquanto que o lado externo praticamente vai ficar com a tinta intacta ainda, porque é o lado que sai os pedacinhos, né, das rebarbinhas que vai saindo do 45. O que acontece? Esse disco ele vai perdendo a capacidade dele de corte, até porque ele não está cortando dos dois lados. Os discos são feitos para cortar de maneira reta. E ele está sempre trabalhando em posição dessa maneira aqui, ó. O que significa que a água aqui é pouco favorecida e aqui a gente põe muita água. Então, esse disco, ele automaticamente, mesmo que seja o melhor disco, o melhor diamante, ele vai perder a capacidade dele de corte. E são sintomas que eu vou ensinar agora, que vão aparecer no seu equipamento, que você vai identificar que o disco está desse jeito, ou seja, está perdendo a capacidade dele de corte. Quais são os sintomas? Primeiro sintoma, você vai ter que fazer muita força para poder cortar. Você vai ter que começar a empurrar. Isso está errado. O corte ele tem que ser na ponta dos dedos e o disco tem que andar levemente conforme ele consegue cortar. Se você está tendo que fazer força, pode ter certeza, esse disco já está perdendo a capacidade dele de corte. Segunda dica e segundo sintoma, você vai tentar. Por que você põe força? Porque você vai querer que a régua cole. Você sabe que a régua colando na superfície aqui, você vai ter a certeza que você está passando o corte perfeitamente.
Só que ao fazer muita força e o disco não cortando adequadamente, a máquina vai começar a não querer colar essa régua. Ela vai ficar, ora encosta aqui, ora encosta lá, ora encosta aqui, ora encosta lá. É outro sintoma também de que o disco está perdendo o corte. Terceiro sintoma, esse é um dos que mais acontece. Pelo fato de você colocar e aplicar muita força e o disco não conseguir cortar, a máquina começa a levantar a frente dela. E você não acaba notando, mas vai perceber que o corte vai começar a entrar para dentro do granito. Esse é mais um sintoma de que o equipamento precisa ter retirado o seu disco e afiá-lo. Afiar o disco. Você pode usar rebolo, você pode usar pedra porosa, tem vários, São Tomé, pedras de piscina, bloquinhos de concreto. Você vira o equipamento, aqui assim, dessa maneira, e aplica, né, com o disco aqui, o disco aplicado aqui, você vem e vai aplicar o seu maneira de afiar. Então você vai passando para lá e para cá, para que os diamantes voltem a abrir e você volte a poder ter o corte já alinhado. Como que você percebe que voltou o corte? A máquina vai voltar a ficar leve novamente. Então fica atento, porque esse é um dos motivos de grande atendimento que nós temos aqui para poder ajudar os clientes a ter o melhor corte possível. Então fica a dica e quando você ver esse vídeo, lembre-se disso, afiar é necessário e é importante para que você tenha o melhor resultado do seu corte. Bom, manutenção do seu equipamento, tá? Quais são as peças que desgastam o seu equipamento? Nós fazemos o equipamento para que haja a troca de peças e você mantenha ele sempre em dia. Então, fica de olho. Quando essa régua aqui, ó, começar a criar um vício, né, porque onde você passa aqui o material, vai ficando um risco aqui de fora a fora. E vai criando até um suco mesmo, vai cavocando, gente, vai afundando aqui no material. Isso significa que você vai começar a perder alinhamento. Então você tem a opção de fazer o quê? Virar essa régua ao contrário e usá-la do outro lado. Tá? Por isso ela é bem grossa, para que você tenha aí uma vida longa com a sua régua. Mas, a hora que estragar o outro lado também, é só ligar na nossa empresa, encomendar, ou então liga no seu distribuidor e peça uma régua de reposição. As rodinhas também sofrem desgaste. As nossas rodinhas são constituídas de um polímero específico que tem alto lubrificante, fazendo com que o desgaste no eixo seja mínimo e não precise de lubrificação. Tá? E ela também não dá jogo, ou seja, esse material é extremamente duro, fazendo com que a precisão da máquina dure bastante. É um polímero específico. Esse anel aqui é feito para que não risque o material. Então é ele que toca no material, não é o polímero, que é o vermelho aqui, é a borracha. E esse toque faz com que você possa cortar qualquer material sem que haja o perigo de riscar. Tá? Então, caso também comece a gastar, igual o pneu de carro, comece a ficar sem a aderência necessária, você encomenda junto ao seu distribuidor ou até mesmo, se você não tiver um distribuidor, entre em contato conosco que nós temos à disposição para oferecer esse kit completo. O kit vem inclusive já com os anéis novos, tá? Vem completo com o jogo de todos os anéis e as roldanas, ok? Caso você já tenha uma máquina que já esteja mais de 2 anos ou um tempo mais longo, talvez seja necessário trocar o eixo. Por quê? Pelo polímero ser muito duro, ele acaba fazendo com que o eixo se desgaste. Aí sim, você vai sentir uma folga e você vai perceber que o eixo começou a ficar mais fino. Tá? É muito pó e o giro constante, isso faz com que o eixo também sofra um desgaste com o decorrer dos anos. Ok? Então tá aí a dica. Mantenha a sua máquina em dia para que você tenha um corte sempre de primeira na sua empresa.